Bom, essa é a nossa primeira aula de desmontagem de computador, no caso computador de mesa. Eu estou aqui com um modelo de um computador desktop, um computador padrão, desses que são utilizados hoje em residências, em empresas, em escolas, universidades, um computador simples, tá? Que é utilizado para o dia a dia, tá? O nosso objetivo vai ser desmontar esse equipamento. Eu vou mostrar para vocês identificar os componentes, identificar como remover, identificar esses itens, tá? Aqui em cima eu tenho algumas ferramentas que a gente pode necessitar durante esse procedimento. Basicamente a principal ferramenta é a chave Phillips, tá? Essa chave a gente vai utilizar ela para é, 95% dos processos que a gente vai fazer nesse tipo de computador. Eu também tenho uma chave de fenda de uma espessura menor, se não me engano, é, de um oitavo, se não me engano, tá? E tenho uma chave também um pouco menor para alguma travinha, algum conector que possa surgir necessidade, então é interessante ter também. Essa aqui é uma chave pertence a um kit, eu posso substituir essa ponta por Philips, por Fenda e por outros estilos de chave também. Mas tendo essa aqui, que eu acho que é fundamental, a Philips, depois vou colocar direitinho qual é a espessura dela, tá? A principal ferramenta que a gente vai utilizar para desmontar um computador de mesa da arquitetura PC, tá? Um computador pessoal desse modelo aqui. Esse vídeo vai focar basicamente isso aí, processo de desmontagem, tá? E depois o processo de demontagem, processo inverso. Eu também posso utilizar uma pulseira anti-estática, tá? Essa pulseira ela pode ser utilizada plugada a um local específico na bancada. Eu não tenho esse local, então na verdade eu não uso essa pulseira, só estou usando como exemplo. Tem situações, tem bancadas que usam a pulseira. Eu uso luvas, tá? São luvas de borracha, luvas, tá? Que elas vão evitar que eu passe qualquer tipo de energia que possa ter no meu corpo para o equipamento e também vai proteger as minhas mãos de possíveis metais, possíveis danos que eu possa sofrer aí durante esse procedimento, tá? Então a luva vai ser a minha ferramenta. Ahn, Antes de começar o procedimento de desmontagem, é interessante remover todo o cabeamento da parte de trás do gabinete, né, dos conectores traseiros do gabinete. Então, na parte traseira do gabinete aqui, normalmente tem uma série de conectores que vão ficar conectados, são conectados a essa parte, né? Temos aqui na parte superior a fonte de alimentação, desconectar o cabo de energia, tá? Ou seja, nunca mexer no computador com energia, nunca abrir a tampa do gabinete com o computador ligado, tá? Por vários motivos, tá? O principal é evitar danos, evitar choque, evitar é, enroscar ou derrubar algum componente e danificar o equipamento. A parte dos periféricos também, desconectar todos, teclado, mouse, monitor, tá? Um cuidado aqui que sempre tem que ter é com o conector VGA, tá? O conector VGA é o conector que vai ser plugado no monitor, né? Então geralmente ele está plugado aqui na porta VGA e geralmente ele fica parafusado aqui, né? Então tem dois parafusos aqui, ó, que fixam esse conector à porta VGA. Então tem que ter cuidado na hora de puxar para não danificar o VGA do computador. Então sempre desparafusar primeiro, desenroscar ali os parafusos, tá? Verificar se está tudo solto e aí sim remover o VGA. O VGA, para quem não lembra, é o cabo que conecta no monitor, tá? Então essa é uma dica importante. Outra dica importante também é sempre trabalhar com o gabinete de uma forma horizontal, numa bancada, num local fixo, firme, que evite que a gente possa derrubar ou até mesmo quebrar ou danificar algum componente durante uma queda, alguma coisa, tá?
Bom, esse gabinete eu já deixei sem os parafusos, tá? Esse aqui é o modelo de parafuso utilizado para gabinete, tá? É um parafuso específico para gabinete e também pode ser usado também para fixar a fonte de alimentação. Tá? Uma dica importante. Bom, feito isso, eu vou sempre remover a tampa do gabinete, aquela que está do lado oposto aos conectores traseiros da placa-mãe. Tá? Eu não vou remover essa tampa, porque senão eu vou me deparar com a parte de baixo do gabinete, a parte de baixo da placa-mãe, e eu vou ter zero espaço para poder manusear e retirar o resto dos componentes. Então, solto os parafusos, são 2 parafusos, solto eles, tá? E posso remover a tampa do meu gabinete, sempre puxando ela para trás, verificando se não tem nenhuma trava, alguma coisa fixando ela ou estrutura. Puxo ela para trás, tá? E assim eu removo a tampa do gabinete, tá? Essa tampa geralmente é bom deixar em algum local que ela não caia, que não atrapalhe o resto do procedimento, tá? E aqui eu tenho o gabinete, já na sua forma com seus componentes expostos, né? Então começando a identificar aqui na parte superior a fonte de alimentação, tá? É a fonte que alimenta o computador de energia, a gente já conhece. Aqui eu tenho a placa-mãe, que é essa maior placa que tem no meu sistema computacional, tá? Eu também posso encontrar essa fiação, tá? Que são os fios do painel frontal. Então aqui eu tenho 4 fios ou 3 fios que são referentes a essa parte frontal, né? Por exemplo, o botão que liga o computador, o reset para reiniciar e os LEDs indicadores de funcionamento do sistema computacional. Tenho também alguns cabos também dos USBs frontais e também do áudio frontal. Nesse caso desse modelo, tá, ele não está conectado, tá? Mas futuramente a gente vai aprender a conectar e vai ser os próximos vídeos aí, tá? Bom, feito isso também eu identifico aqui o meu drive de DVD, tá? O meu HD, ou seja, o disco rígido do computador, onde ficam todos os dados, né, de forma permanente armazenados aí no sistema computacional. E são itens que eu vou remover nesse vídeo de hoje, tá? Bom, por onde eu vou começar a remover? Bom, isso aí depende do gabinete, depende da situação, tá? Primeiro, a gente só vai desmontar o computador com o objetivo de fazer uma limpeza, a gente vai desmontar o computador com o objetivo de, quem sabe, substituir alguma peça, testar algum componente, aí sim, tá? Ou o computador não está ligando, ou ele está expelindo algum tipo de odor, um cheiro de queimado, algum barulho, algum ruído, e aí sim que eu vou desmontar, seguindo todas esses procedimentos iniciais, né? Esses cuidados iniciais, ter uma proteção, usar uma ferramenta apropriada para isso, uma bancada, e aí sim eu vou desmontar. No nosso objetivo hoje, tá, vai ser desmontar todos os componentes, toda essa fiação, tá, nessa primeira parte do vídeo. E se ficar muito longo, eu vou fazer um segundo vídeo mostrando o procedimento de montagem, tá? Então, a princípio hoje seria identificação e desmontagem, tá? Bom, por onde eu vou começar? Identificando os componentes. Já identifiquei todos eles, tá? Noto que tem alguns cabos que ficam soltos, olha só, aqui eu tenho um grupo de cabos que está solto. Isso é importante ter essa atenção, saber que cabos são, saber por que eles estão soltos, tá? Geralmente a fonte de alimentação ela vem com cabos extras que são utilizados para expandir a performance do sistema computacional, ou seja, agregar um outro HD, um outro disco rígido, agregar uma outra leitora de DVD, ou usar um cabo desses para alimentar um sistema de refrigeração mais robusto ou alguma coisa do tipo. Então é importante esses cabos, saber identificar e saber que eles vão sobrar durante o processo de remontagem, tá? Isso é importante. Alguns cabos que estão soltos também, aqui por exemplo tem alguns cabos soltos que são do painel frontal, que são do áudio. Outros cabos são, esse caso aqui é do áudio frontal, tá? Eu também tenho, se não me engano, aqui o dos USBs que não estão ligados também. Então isso é importante sempre identificar.
Para não se perder, anotar, fazer um desenho, bater foto, ler, estudar, saber o que está fazendo é muito importante. Bom, eu vou começar nesse caso aqui. O meu objetivo, vou tentar remover a fonte de alimentação. Vou começar removendo a fonte de alimentação. Vou remover os cabos de dados do HD, o cabo de dados também do drive de DVD, tá? São esses cabos vermelhos que estão aqui, ó, que se ressaltam aqui. São os chatinhos, são os cabos SATA, tá? Tem dois, né? Um para o HD e outro para o DVD. Importante memorizar ou anotar, tá? Saber em que porta SATA esses cabos estão ligando, né? Então aqui eu tenho um exemplo de uma placa-mãe. As portas SATAs, elas são esses encaixes aqui, tá? Esses encaixes, eles têm uma numeração. Por exemplo, nesse exemplo, eu tenho o SATA 1, tenho o SATA 2, aqui, tá? O SATA 3 e o SATA 4. Em qual desses o HD deve ser conectado? No SATA 1. Tá? Por quê? Porque é a primeira porta serial que vai ser lida durante o processo de inicialização do computador. Então isso é importante saber também. Tá? Se eu ligar em outra porta, o sistema vai funcionar sem problema. Vai ligar, porém vai ter um retardo de alguns milissegundos até o sistema se dar conta que o HD não está na 1 e sim na 2, ou na 3, ou na 4. Então isso vai retardar um pouquinho. Isso é importante. Eu vou chamar a atenção aí para vocês. Eu vou começar então tentando remover essa fonte. Então para isso eu vou remover toda a fiação dela para fora do gabinete. Então eu vou começar identificando os que estão mais simples aqui, ó. Por exemplo, aqui eu estou desconectando da placa-mãe o cabo ATX 12 volts do processador, né? Pode ser chamado DPS, ele está aqui, representado pelas cores amarelas e preta, tá? Ou seja, o amarelo é 12 volts e o preto é o negativo, né? O terra. Ele tem uma trava, tá aqui, ó, tô soltando ele aqui, ó, tem uma travinha aqui, ó, não sei se dá pra ver aí, ó, essa trava aqui eu pressiono, tá, solta a trava do conector e aí eu acabo puxando o conector com cuidado para não danificar o cabo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Tudo isso depois se repete para os outros, viu? Ó, aqui tá a trava, né, e aqui tá o cabo. Okay? Se eu tentar puxar o cabo sem soltar a trava, vou ter dificuldade de remover ele ali. Então esses são alguns detalhezinhos que a gente vai identificando aí. Bom, então esse é o power, o cabo de ATX de 4 pinos do processador, tá? Ou 12 volts. Tá? Vou remover aqui os cabos de dados, ó. Olha só, eu estou aqui tirando o cabo de dado, um deles, ó, que é o do HD. Ele está na porta SATA 1, isso aí eu vou identificar depois, também eu vou remover. E já aproveito e removo também o cabo da unidade de disco do próprio HD. Ó. Então tá aqui o cabo SATA. Ele também tem travas, ó. Não é todos que tem, tá? Essa travinha aqui é importante a gente apertar para poder soltar o cabo. É um cabo SATA, um cabo serial, um cabo de dados, chamado de SATA, tá? Que é o cabo que manda dados ou faz a comunicação entre a porta SATA da placa-mãe com o dispositivo que está conectado a ela. Tá? Já vou remover também o cabo de energia, tá? Aqui eu estou removendo então o cabo de energia do HD, tá aqui ele, ó. Esse aqui é o Power SATA, agora daqui a pouco eu mostro ele para vocês ali. Tá, já estou removendo ele aqui. Já vou aproveitar e já vou remover também o cabo do SATA do DVD. Tá fácil aqui, também já removo. Tá na porta SATA 2. Tá aqui ele, ó. Não tá muito bom de eu remover ainda do drive. Vou deixar ele para cá. Tá. Aí. Vou remover agora o conector ATX, tá? Que é o maior conector aqui, o de 24 pinos, né? Tá aqui embaixo, ó, lá ele.
tá? Que é esse cabo imenso com toda essa fiação colorida. Esse é o ATX de 24 pinos. Também tem uma trava. Eu também devo soltar essa trava, ok? Com um dos dedos e movimentar o cabo para cima devagarinho. Ó, e aí eu acabo removendo ele aqui, ó. Cuidado na hora de puxar o cabo para não soltar ou desconectar nenhum cabo extra e depois ter dificuldade na hora de reconectar ele. Tá aqui ele. Então, como eu tava falando, ele tem uma trava. Então, essa trava ela tá fixada no conector ATX da placa mãe. Tá? Por exemplo, nessa placa aqui tu tem um exemplo da trava. Então tu deve soltar, movimentar e remover para evitar de danificar ou o conector ou também tanto o conector da fonte quanto o conector ATX da própria placa, tá? Bom, aqui está o conector, estou tentando remover ele aqui para fora, tá um pouquinho ruim, tá saindo, tá? Aí consegui tirar ele aqui. Aí, feito. Tá aqui. Vou tirar o HD para facilitar um pouco aí o meu trabalho, né? Eu vou remover o meu HD daqui também, ó. Tô tirando esses cabos para fora, que já estão desconectados. Para isso eu vou pegar minha chave Phillips, vou remover 2 parafusos, tá? Esse HD ele fica dentro de um local, né, de um case já apropriado para HD. Nesse caso cabe em 2, eles são parafusados. Tá aqui o parafuso, né? É um parafuso um pouquinho menor, né, com a parte superior redonda, né, que é um parafuso mais para HD, tá? Então, importante isso aí, a gente identificando também os parafusos, né? São 2, né? Aí, remover o segundo parafuso e vou tentar remover o HD, tá? O HD agora está solto dentro do case dele aqui, ó. Eu vou remover ele puxando para trás, ó, tirar ele aqui para trás. Tá aqui, tirei o HD, tá? Então esse aqui é o meu hard disk, tá? O meu disco rígido. Lembrando que essa sequência que eu estou utilizando aqui vai depender da necessidade ou da situação, do tipo de gabinete ou da maneira com que esse gabinete foi montado pelo outro técnico, o usuário, a pessoa que mexeu nele anteriormente, tá? Aqui o HD. Não pode derrubar, não pode bater. Esse cara aqui é vital pro sistema, que estão todos os dados do usuário, deixa ele no local para evitar batidas, né, derrubar o HD. Muito importante esse dispositivo aí, tá? Bom, agora eu vou tirar o meu drive de DVD e já aproveitar e desconectar 2 cabos dele, tá? A outra extremidade do SATA de dados, esse cabo vermelho que está aqui, que tá ligado nele, tirei do SATA 2. E também o outro Power SATA, que eu vou mostrar mais perto para vocês, que está alimentando de energia o drive de DVD, o meu leitor óptico, né, que a gente chama. Ele tem 2 parafusos, fixando ele aqui, ó. Tá, eu vou remover esses 2 parafusos. São parafusos específicos para drive. Eles são mais fininhos e não se deve usar esses parafusos para segurar HD e também muito menos para estrutura externa do gabinete ou até fonte. Eles são bem menores, tá? Pois eu vou mostrar na edição do vídeo, eu vou colocar as fotos deles, né, que são os parafusos. Ó, ele tem tipo de uma proteção ao redor, né, bem menor, tá? São parafusos do drive de DVD. Dessa forma, tem que ter cuidado que tem alguns drives de DVD que saem para a parte de trás do gabinete. Às vezes temos que tirar a fonte para poder tirar o drive. Tem alguns que não tem parafuso, tem travas, tá? Nesse caso o meu, nesse modelo, ele sai para frente, né? Ó, tá saindo para frente. Então aí eu consigo mover ele para frente e desconectar o SATA de dados com a travinha dela. Ó, cuidado para não danificar. Tá aqui o SATA de dados, tá? Que é o segundo cabo SATA. E também o Power SATA de energia, que eu consigo colocar a mão e remover o drive do DVD, ó, puxando ele para frente.
Aí, drive de DVD. Aqui estão as conexões SATA que eu estava comentando, né? Então estava um cabo, uma extremidade do cabo SATA, tá? Geralmente essa parte parece um L, fica na unidade, no dispositivo, e a outra extremidade que não tem essa parte do L fica na porta, na placa-mãe. E também tínhamos um cabo, né? Que eu estava comentando para vocês, que é esse aqui, ó, que é o Power SATA, tá? Que é o cabo de energia, tá? Que alimenta de energia o meu dispositivo SATA. Ó, certo? Então não esquece, tanto o drive de DVD quanto o HD, ele precisa de um cabo SATA de energia, tá? E também um SATA de dados, ok? Tá aí. Tá aí meu DVD. Bom, feito isso, eu removi toda a fiação, tá, que a minha placa-mãe, ou desculpa, a minha fonte estava utilizando, né, tirando esses aqui que estavam separados, né. Aqui eu tenho um conector PCI Express, que é utilizado para placa de vídeo. Temos sobrando aqui 2 moleques, que são para dispositivos como DVD e HD antigos, tá? Então esses estão sobrando aí, eles estavam escondidos ali dentro de uma dos compartimentos do drive DVD. Bom, feito isso, eu vou desparafusar agora a minha fonte, né? Eu tenho 4 parafusos aqui, ó. São os mesmos parafusos, mesma espessura de parafuso usado para o gabinete, né? Para as tampas de gabinete. Tem problema de misturar esses aí. E assim eu vou remover minha fonte de alimentação. Aí, vamos tirar esses 4 parafusos aqui. Ó, tá aqui um parafuso. Vou girar para cá, fica mais fácil. Aí. Como o gabinete ele já está deitado horizontalmente, não corre o risco de cair a fonte, né? Ela vai ser apoiada na própria estrutura do gabinete. Então essa é uma dica, né? Evitem de desmontar o gabinete com ele de pé. Isso aí é um risco grande, né? Feito isso, agora eu vou remover a fonte, né? Eu já consigo tirar ela aqui. Por isso que é bom deixar a fiação para fora, para evitar que ela tranque algum outro fio aqui e acabe desconectando sem querer. Tá, vamos tirar ela aqui. Tiramos a fonte de alimentação, tá? Fonte de alimentação, tá? Padrão ATX. Nosso gabinete agora está quase limpo, né? Olha aí, deu uma clareada agora no negócio. Ficou sobrando então aqui a minha placa-mãe, os cabos do painel frontal que estavam conectados ao painel frontal e também os cabos do áudio do USB frontal que estavam desligados, né? Então esses aí já estavam desligados. Bom, geralmente a placa-mãe ela está fixada com 4, 6, 8 parafusos, isso vai depender do modelo de gabinete, modelo de placa-mãe, tá? Com parafusos específicos, tamanhos específicos, né? Tá? Com proteções específicas, né? Para proteger a placa-mãe. E esse painel frontal aqui que eu vou remover agora, tá? Que são os fiozinhos que ligam toda a parte frontal do gabinete. Bom, essa parte do painel frontal é interessante a gente sempre levar em consideração o seguinte. Por exemplo, toda a placa ela tem impressa nela todas as especificações técnicas que o fabricante necessita que a gente saiba aonde estão e como funcionam, né? Então isso, por exemplo, nesse modelo de placa aqui, ó, existe uma impressão na própria placa indicando aonde são as portas USBs frontais, aonde fica o painel frontal, aonde, por exemplo, eu tenho conexões de portas extras que eu posso colocar, como portas seriais, portas paralelas, tá? Qual a função desses pinos aqui, desses conectores do POM, por exemplo, o que significa
PWR fan, ou seja, significa o conector onde vai ligado o cooler, né, a ventoinha, o sistema de resfriamento do processador. Então tudo isso aí geralmente vem no manual da placa ou a gente baixa da internet para depois saber como montar. Tá? Esse é um detalhezinho que a gente depois vai ver com mais calma, né? Mas é o painel frontal, as portas USB, o áudio frontal, geralmente tudo isso tem especificações, ó. Tem uma letra F de front, né? Tá? E aí vai estar ao lado, por exemplo, F áudio, F USB 2, F USB 1, F panel, tá? Então isso aí são especificações que o fabricante usa para identificar aonde e o que é conectado naqueles determinados conectores ali. Ok? Bom, feito isso eu vou desconectar e vou nomear eles para vocês, tá? Eu vou desconectar agora. Interessante, né? Como é que eu vou memorizar esses dados aí? Bom, eu posso bater uma foto, posso fazer um desenho, posso tirar a placa e olhar, identificar certinho e depois remover a fiação. Tá? Posso remover, pegar o modelo da placa e no site do fabricante baixar o manual. Tá? Geralmente isso está especificado na própria placa, tá? A marca, o modelo, tá? E baixar o manualzinho específico e depois saber conectar corretamente, tá? Ou acompanhar pela própria escrita da própria placa. Tá? Vou dar algumas dicas sobre isso aí agora daqui a pouco. Bom, vou remover a placa, vou remover o painel frontal. O primeiro que eu tirei aqui foi o PW ou Power LED, né? Eles são dois conectorzinhos do PON, dois conectores do PON fêmea, são esses dois aqui. E aí tem o positivo e tem o negativo, tá? Eu vou desconectar também aqui, ó, o Power SW, que é o botão, né? Lembrando que o Power LED é a luzinha aqui verde ou laranja, uma luz que vai identificar que a máquina está ligada. E o Power SW é o botão do painel frontal que liga o computador, tá? Temos também aqui mais um conector que é o HDD LED, tá? Que significa a luzinha, o LED, né, que vai acender quando houver algum tipo de leitura, algum tipo de atividade que envolva o disco rígido, né? Então isso é um indicador de que eu estou acessando alguma informação no disco rígido. E nesse caso dessa máquina também tem o reset, tá? SW, que é um botão utilizado para reiniciar o computador sem que eu desligue e ligue novamente, ou seja, eu dou um restart na máquina. Né? E os outros que estavam sobrando, que não estavam conectados aqui, ó, são as USB frontais, são dois cabos com 4 conectores e o áudio frontal, tá? Que são 4 cabinhos com 7 conectores, né? Cada um identificando todas as suas funcionalidades, o que é microfone, o que é speaker, do lado esquerdo, do lado direito, tudo isso aí é do gabinete. Então esses fios são do gabinete, tá? E eles são plugados em locais específicos da placa-mãe. Feito isso, agora eu vou remover a placa-mãe, vou retirar os parafusos que estão fixando a placa-mãe e vou tirar ela de dentro do gabinete para finalizar essa videoaula aí, tá? Bom, para isso agora eu vou ter que ter cuidado, né? Porque eu vou mexer com a placa, tá? Evitar de bater, evitar de derrubar a chave, né? Estou mexendo no circuito integrado, a placa-mãe é muito sensível, não muito, mas ela inspira cuidados, né? Pra gente evitar de bater, derrubar, né? É onde está o circuito principal do computador aí, tá? Vou remover aqui os parafusos. Ela tem aqui no meu modelo, no meu exemplo, ela tem em torno de 5 parafusos, eu estou vendo aqui mais ou menos. Aí. Tá
Tá aí, vamos tirar mais uma aqui. Aí, mais uma aqui. E o nosso último parafuso, não penúltimo. Aqui. Tem mais uma aqui que eu vou ter que fazer uma pressãozinha para ele sair. Aí, tá saindo. Aí, saiu. Tá aí. Então esses aqui são os parafusos de placa-mãe, ó. Já são os parafusos já com a parte superior ali, ó, mais reta, né? De uma determinada espessura, um determinado tamanho. São de placas-mãe. Eu vou deixar separado. Isso é bom, eu sempre te organizar os parafusos, deixar agrupados para facilitar a reposição depois, né? E vou remover a minha placa-mãe aqui, ó. Tá aí. Tirei a placa-mãe. Tá? Feito isso, placa-mãe removida. Tá? E eu fico só com o gabinete vazio. Tá aí. Então assim finalizamos a nossa primeira aula, nosso primeiro vídeo, né, de como desmontar o computador. E depois eu vou fazer alguns questionamentos sobre esses itens aí, tá? E essa parte de desmontagem bem simples, né, sem nenhum problema, super simples, super fácil, né? São vários componentes, mas não é muito complexo assim, tá? E para o próximo vídeo, para esse não se tornar tão extenso assim, tá? Eu vou fazer o vídeo da montagem, tá? Até o próximo vídeo, valeu!